Olá, eu sou Walter Procópio, nós estamos nesse desafio de ler a Bíblia toda em um ano, hoje mais 3 capítulos, capítulo 43, 44 e 45 de Gênesis. Capítulo 43 começa dizendo, a fome continuava rigorosa na terra. Eram 7 anos, esses 7 anos não havia se acabado. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhe disse, voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. E aí, mas Judá lhe disse, o homem nos advertiu severamente, não volta à minha presença. Esse homem é José. Aqui nós vamos ver que é uma volta ao Egito. E essa volta é uma volta dolorosa, cheia de incerteza. Porque na fala de Judá nós percebemos o medo deles. Olha, nós vamos voltar, será que vamos ser recebidos bem? Vamos conseguir comida? Você precisa ver o cenário. Todas as nações em volta estão indo no Egito buscar comida. A fome é sobre toda a terra. Então, é cheio de incertezas. Então, o capítulo 43 fala da volta dos irmãos ao Egito. Não é apenas um voltar numa busca por comida, mas a grande incerteza. E aí vem o capítulo 44. O capítulo 44 começa assim, José deu a seguinte ordem ao administrador da sua casa. Encho a bagagem desses homens com todo o mantimento que puderem carregar. Coloquem a prata de cada uma na boca de sua bagagem. Depois coloquem a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçulo, junto com a prata paga pelo trigo. Então José bola um plano para que Benjamim, que era o mais novo, ele pudesse reter Benjamim ali. Então ele fala, coloca toda a comida, coloca o dinheiro que eles trouxeram, mas coloca a minha taça. E aí quando nós vamos ler no capítulo, verso 14, quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Então eles se lançaram ao chão perante ele, e José lhe perguntou, o que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar? Respondeu Judá, o que diremos ao meu senhor? Que podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. Disse, porém, José, longe de mim fazer tal coisa. Somente aquele que foi encontrado com a taça será meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa do seu pai. Verso 18. Por que eu estou lendo esse texto aqui? Eu vou te mostrar algo que poucas pessoas enxergam nesse momento da história. Então Judá dirigiu-se a ele dizendo, por favor, meu senhor, permita-me dizer-te uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora seja igual ao próprio faraó. Meu senhor perguntou a esse seu servo se ainda tínhamos pai e algum outro irmão, e nos respondemos, temos um pai, já idoso, cujo filho caçula nasceu em sua velhice. O irmão deste, ele está falando de José, o irmão deste já morreu. E ele é o único filho da mesma mãe que restou ao seu pai e o ama muito. Então disse a teus servos que o trouxeste a ti para que os teus olhos pudessem vê-lo. E nós respeitamos ao meu senhor. E aí vamos lá, no verso 27. Teu servo, meu pai, nos disse então, vocês sabem que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles se foi, que é José, e eles estão diante de José. E disse, com certeza foi despedaçado, e até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim, e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causará fará com que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. E aí ele vai dizer assim, verso 33, Judá dizendo isso. Por isso agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo. Judá está dizendo assim, libera Benjamim. Ele é o irmão do nosso irmão que morreu. O irmão não morreu, José está diante deles. Ele diz, meu pai vai morrer de tristeza. Aí Judá diz assim, eu fico no lugar dele. Sabe por que isso é importante? Porque aqui Judá já está fazendo um apontamento para o que Jesus vai fazer na cruz do Calvário. Judá dizendo assim, Judá é o primeiro homem da Bíblia a dizer assim, eu assumo o lugar do outro. Na teoria,
Quem errou foi Benjamim. Quem deveria ser punido é Benjamim. Mas Judá está dizendo assim, eu fico no lugar dele. Isso já é um apontamento para Jesus na cruz. Quem pecou? Eu e você. Mas Jesus assumiu o meu lugar e o seu lugar. Por isso que ele é o leão da tribo de Judá. Ele veio da descendência de Judá. Isso aqui é muito importante. Muitos leem e passam despercebido. Judá foi o primeiro a querer assumir o lugar do outro, assim como Cristo fez. E aí no capítulo 45, José vai revelar a verdade. José vai apresentar a seus irmãos. E aqui no capítulo 45, nós vemos José se revelando aos seus irmãos. Isso é muito importante. Importante por quê? Por quê, meus irmãos? Porque José agora, ele revela aos seus irmãos. Você imagina o pavor desses irmãos? Um homem que era tão poderoso como o faraó, e eles descobrirem que é o irmão que eles venderam, o irmão que eles queriam matar, o que eles esperavam? Que José pudesse agora pagar a eles com a mesma moeda. Mas Deus já tinha curado o coração de José. Isso é tão forte que José ele vai fazer a seguinte declaração. Verso 12. Vocês estão vendo com seus próprios olhos o meu irmão Benjamim, também que realmente sou eu que estou falando com vocês. E aí ele vai dizer assim, ó, verso de número 22. A cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito, e 10 jumentos carregados de trigo, pão e outras provisões. Eu amo essa parte, sabe por quê? Porque José, ele não paga na mesma moeda. José, ele poderia e tinha o poder para fazer o que quiser, mas ele decide abençoar. Esse é o caminho de quem trilhou um caminho de perdão. O próprio José vai dizer para os seus irmãos, dizendo assim, olha, não fiquem preocupados. Tudo que aconteceu foi Deus me enviando na frente de vocês para preparar o caminho para vocês. José ele consegue ter uma percepção que muitos leem a Bíblia toda e ainda não conseguem ter essa percepção, que existe um Deus soberano que está escrevendo a história. E ele está dizendo assim, tudo que aconteceu teve um propósito. E o propósito é que eu estivesse neste lugar para salvar vocês, salvar o Egito e as nações em volta. Você já olhou a sua vida nessa perspectiva? Que talvez até aquelas coisas ruins que aconteceram na sua vida não fugiram do controle de Deus? E você é quem você está onde você está, pela sua história de vida. Então, que lendo esse capítulo, chegando aqui no capítulo 45, eu oro para que essa história mude também o seu coração. E que você consiga enxergar o lado bom da história. Já viu aquela pessoa que só enxerga a coisa ruim? José conseguiu ter uma perspectiva divina de tudo aquilo que aconteceu. Ele não olhou para a sua história para dor, ele olhou para a sua história vendo o caminho que ele trilhou. Esse caminho durou 13 anos até ele chegar ali como segundo no Egito. 13 anos de dor, 13 anos de humilhação, mas ele olha agora para o resultado da posição dele. E agora ele tem a oportunidade de abençoar os seus irmãos e abençoar o seu pai. Tudo que Deus faz na minha vida e na sua vida é para que eu e você sejamos instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Eu abençoo você, espero que esteja sendo bênção na sua vida. Se Deus permitir, amanhã nós continuaremos estudando mais um pouco das Escrituras, juntos, até chegarmos aqui ao final de toda a Bíblia. Convide mais pessoas para participar desse desafio. Deus te abençoe.